Hoje eu recebo aqui no nosso De Frente com Gabi versão ESP, Lara Mesquita, que é cientista política, professora e pesquisadora aqui da Escola de Economia de São Paulo. A Lara tem uma pesquisa muito interessante na área de política, né? Falando principalmente de coligações, de partidos políticos, de organização política como um todo, de eleições, etc. Ela é professora das nossas disciplinas de Introdução às Ciências Sociais e também, atualmente, a disciplina que chama Ciência Política Brasileira, que vai se transformar em Introdução à Ciência Política. Muito bem-vinda, Lara. Obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Gabi, pelo convite. Uma alegria, né? Estou começando como professora na carreira esse ano e já começo assim participando do podcast, então estou sentindo umas ótimas boas-vindas. Que bom, né? Que bom que a gente está dando essa vibe de boas-vindas. Realmente, acho que você foi uma das últimas contratações, né, da escola mais recente, assim. E acho que desde o momento em que a gente ficou sabendo que você ia ser contratado oficialmente, assim que eu comecei a te encher o saco para esse podcast. Demorou para a gente conseguir organizar e sair o dia certo, mas que bom. Acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho de ciência política mesmo, né? Eu acho que, na minha visão leiga sobre o assunto, tá? Eu entendo que ciência política, assim como economia, está no guarda-chuva das ciências sociais aplicadas, né? Mas eu tenho certeza que devem ter milhares de diferenças entre as duas ciências, né? Entre economia e ciência política, e várias similaridades também. Você podia falar um pouquinho mais para a gente, assim, para a gente entender essa coisa grande que são as ciências sociais aplicadas? Bom, as ciências sociais aplicadas têm esse guarda-chuva, né? Que é quando a gente quer entender a vida em sociedade, as relações, e não simplesmente olhar para o indivíduo isoladamente. Como a gente pode pensar, às vezes, algumas partes da psicologia, Sim, né? sim. Então, na ciência política, o nosso objetivo é entender as relações de poder, de atuação do Estado, das instituições políticas. Tá. Então, a minha agenda de pesquisa, né, está dentro disso que a gente chama da ciência política institucionalista. Tá. Eu estudo como as instituições interferem no comportamento dos atores e no resultado que isso gera para a sociedade. Tá. Então, nesse momento, a minha principal agenda de pesquisa é sobre mudanças no ordenamento eleitoral, nas regras que fazem as eleições acontecerem e como que eu transformo o voto que eu dou no dia da eleição, eu vou lá, escolho um candidato, isso se transforma num representante eleito. Como que o conjunto de regras que regulamentam o processo eleitoral interfere no resultado que eu vou ter na eleição. E aí, posteriormente, como isso vai impactar na relação entre o executivo e o legislativo, na qualidade da representação política e nas políticas públicas. Sim, que é o que chega de fato na ponta, né? Que é o que chega na ponta. E a gente aqui, claro, a gente, né, uma escola de economia, a gente aposta muito, né, na presença de ciência política dentro da nossa escola, né? Temos aí alguns professores nessa área, todos muito bons, inclusive, e a gente faz isso porque eu imagino que a complementariedade entre as duas ciências é enorme, né? Mas é claro que eu, como economista, tenho uma facilidade muito maior de entender o método que o economista usa, a forma como o economista pensa, né, que eu imagino que seja bem característico, assim como é toda a profissão, né, cheia de seus jargões, cheia de sua forma de pensar. Você consegue ajudar a gente a entender a diferença entre a forma de pensar, a metodologia, enfim, que exista entre, né, o cientista político e o economista que estuda também economia política, né, porque existe toda uma área da economia que também se volta para questões parecidas, né? Eu acho que tem muito mais complementariedade. Em termos, a gente, assim como na economia, a gente também faz muita análise quantitativa, principalmente na área onde eu estou. Claro que existe todo um campo da ciência política dedicado a análises mais qualitativas, mas da perspectiva que eu trabalho. Então, em termos de métodos de análise de dados, por exemplo, a gente usa praticamente as mesmas coisas. Então, tem muita complementariedade. Não raro, a gente tem alunos, como inclusive aconteceu agora, um aluno aqui da Escola de Economia que fez o mestrado aqui na economia e que está indo fazer o doutorado na ciência política. Parabéns, Gabriel Caseiro. Exatamente, parabéns, Gabriel Caseiro, com quem eu tenho a felicidade de trabalhar já há alguns anos. Ele é muito bom.
Então, o ferramental metodológico é muito parecido e, por vezes, é o mesmo, com pequenas diferenças. Eu acho que a principal diferença está na parte da teoria que a gente usa e do papel que a gente atribui a determinados atores. Tá. Então, quando, né, assim, eu sempre dando aula de ciências sociais e de ciência política para os meus alunos aqui, às vezes eles falam, mas eu vou para o mercado financeiro, por que eu preciso me preocupar com a ciência política? Bom, porque se você vai trabalhar com macroeconomia, nossa, totalmente. Importa quem é que está no governo, né, quais são as preferências políticas do presidente, do ministro da Economia, enfim... A forma como encara o mercado, a forma né? como não só a forma como eles encaram o mercado, mas as preferências no sentido de eu vou alocar, eu vou priorizar ajuste fiscal, eu vou priorizar combate à desigualdade, eu vou aumentar gastos. Né? E essas prioridades têm a ver com um conjunto do ferramental que a gente trabalha mais na ciência política. Então, eu acho que a gente acaba... a diferença é muito mais teórica e como a gente trabalha os atores envolvidos no processo do que o ferramental teórico da economia. E como a gente tenta, de alguma maneira, nos modelos estatísticos, econométricos, né, na nossa análise quantitativa de dados, de alguma maneira tentar incorporar isso e mensurar isso de uma maneira que aí é diferente da economia. Então, se eu entendi bem, a diferença está na motivação por trás do uso dos dados, né, de uma certa forma, né? Então, o economista geralmente vai lá e escreve um modelo matemático para, enfim, para representar ali o que ele quer representar, faz uma derivação matemática ou parte de um modelo que já existe, para chegar numa determinada intuição de como determinado agente econômico, né, ou no caso político, deveria atuar, deveria agir, e a gente testa. Eu acho que talvez a motivação para o teste seja diferente, né? A motivação do teste e talvez a leitura de algumas variáveis, a leitura de alguns resultados. Com certeza eu acho que um cientista político tem uma formação nesse sentido mais completa que o economista, talvez para analisar a política mesmo, né? E talvez para interpretar, né, todos os dados. Eu acho que, querendo ou não, né, exige um esforço maior de um economista para se introduzir, né, numa ciência nova, né, para ele, porque a gente tem pouca política. A nossa graduação, eu acho que tem um percentual maior do que todas as outras que eu já vi. A minha formação como economista teve quase nada de ciência política, assim. Eu imagino. E também tem uma coisa assim, tem uma mudança na ciência política, né? A gente pode dizer que no final dos anos 90 para cá, a ciência política tem se apropriado muito mais das análises quantitativas, isso é novo. do uso de estatística. Isso é relativamente novo. A gente pode dizer que tem, assim, principalmente na ciência política brasileira, né? Na ciência política... em 90 é novo. Na ciência política americana, isso é um pouco mais antigo. Então, assim, a gente olha os trabalhos dos anos 70, dos anos 80, eles usam dados, mas ou pesquisas de opinião, ou dados de uma maneira muito mais descritiva. Incorporar modelos mais robustos é uma coisa bem recente. Então, eu fiz a minha graduação na USP, nas ciências sociais da USP, e na minha graduação a gente estava ainda nessa transição. Eu não tinha uma formação forte em metodologia quantitativa, que já é diferente. Hoje em dia já tem. Hoje em dia, então, você já sai da... Hoje em dia, praticamente qualquer aluno das ciências sociais, da USP, ou que está no mestrado na ciência política, já programa em R. Por exemplo, né? Então, tem várias... Por isso que eu digo, o ferramental está se aproximando muito. E claro que a economia tem uma tradição maior e, por vezes, a gente ou tem coautores ou vai beber na economia para conhecer os modelos mais recentes. Olha, eu tenho esse problema aqui metodológico que a gente não está sabendo muito bem resolver e muitas vezes vem da economia a solução metodológica. Né? Então, eu acho que tem uma conversa muito grande, assim, o ferramental metodológico tem muita proximidade, né? E a complementariedade teórica existe, né? E a complementariedade teórica existe. Isso é bem interessante. E é comum, né? Não sei se todo mundo tem essa clareza, mas esse intercâmbio, digamos assim, né, de metodologias, de conversa, entre áreas é muito comum. Então, o economista talvez ajude algumas ciências sociais,
talvez por isso, né, as ciências sociais, elas, principalmente aqui no Brasil, essa era a minha leitura também, tá mudando, assim, e que bom, que quanto mais as pessoas conhecem de dados, mais fácil é pautar a decisão na evidência, né? Se o dado se torna algo que a gente não usa, ou que a gente não usa em larga escala, né? As pesquisas quantitativas, elas têm essa vantagem, né? De você conseguir coletar dado de um público enorme, né? E tratar aquele dado procurando grandes conclusões, né? Pesquisas como de opinião ou grupo focal, elas são incríveis para você entender alguns puzzles, né? Alguns elementos ali chave, mas é uma amostra pequenininha, né? É difícil pautar a tomada de decisão por, né, 20 pessoas que você pôs numa sala, né? E o Brasil, nesse sentido, é um laboratório muito interessante, porque a gente tem muito dado público e dado de qualidade. Claro, eu não consigo, por vezes, voltar 40, 50 anos no tempo, mas, por exemplo, na minha área de pesquisa, hoje a gente já consegue baixar na internet o resultado eleitoral por urna, que é uma sessão eleitoral que tem no máximo 300 eleitores desde 1998. Uau, tem o histórico todo. Então eu tenho lá vários, né? A quantidade de coisas que a gente consegue fazer com isso é muito rico. E aí, claro, aí eu tenho esse monte de dados à disposição, eu preciso melhorar o meu ferramental instrumental, aliando com a formação teórica. Então, interdisciplinaridade eu acho que é muito importante. E a ESP valoriza isso, né? É muito legal. Não, e isso acontece para todos os lados também. É muito comum na economia quem está desenvolvendo ali né, o ferramental teórico do ponto de vista dos nossos modelos, ou mesmo da econometria, do uso dos dados, às vezes ter vindo de um outro lugar também. Quantos professores a gente não tem aqui que são físicos, que são matemáticos, que são estatísticos, que são engenheiros, né? Então é muito legal, que acaba fazendo com que as ciências vão se fortalecendo ali, né? Elas vão achando os pontos em comum e se ajudando. A gente falou um pouco, né? Você falou um pouco sobre pesquisa, né? Sobre a sua pesquisa, quero entender mais daqui a pouco, inclusive, mas eu sei que além de pesquisar, e eu quero saber, legítima, pergunta a Gabi aqui mesmo, eu sei que você também trabalha um bocado com disseminação, né? Então eu sei que isso, né? Eu lembro do momento da contratação da Lara que isso surgiu, assim, não, a Lara também é muito boa em disseminar a pesquisa. E eu acho que são habilidades ali bem diferentes, essa de pesquisar, de disseminar. E eu queria que você contasse para a gente, né, um pouco dessas habilidades, como é disseminar a pesquisa e para que público, com qual público você conversa sobre as pesquisas que você faz. Quando a gente produz um conhecimento, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente está querendo produzir um conhecimento novo. E nas ciências sociais aplicadas, eu quero que esse conhecimento seja aplicado para transformar a sociedade. Óbvio, A gente tem as ciências básicas, que são fundamentais, inclusive porque muita coisa aplicada bebe lá das ciências básicas, né, da matemática básica e tal. Sim. Mas nas ciências sociais aplicadas, bom, eu quero de alguma maneira transformar a sociedade. Só que na trajetória acadêmica, a gente tem um linguajar hermético, uma forma de escrever hermética, e o mundo está mudando. Está mudando tanto no sentido de a gente pensar a velocidade que as coisas acontecem, o tempo que as pessoas têm disponíveis, em termos de sociedade, e mesmo se eu pensar num gestor público. Não é razoável achar que um gestor público vai parar e vai poder tirar um mês para ficar lá estudando aquela política pública que ele quer implementar, e ele vai ler 3 livros, 6 papers, vai entender o modelo que está ali para depois tomar a decisão. Então, quando a gente fala em disseminar o conhecimento acadêmico, como que eu traduzo isso que a gente produziu no ambiente acadêmico, que tem esse linguajar próprio, essa forma, né? Mais técnica, né? Está cada vez menos hermético, mas ainda é muito fechada, muito falando para si mesmo, partindo do pressuposto que a pessoa leu o que você leu antes, que ela conhece aquele vocabulário técnico da disciplina, para um público mais amplo, que pode ser o gestor público, que pode ser o formador de opinião, ou pode ser a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala em disseminar isso, como que eu traduzo esse conhecimento para ele atingir um público mais amplo, que por razões diversas,
ele não vai parar e vai ler todos esses papers e todos esses livros. Então, na minha agenda de pesquisa, principalmente, hoje eu tenho feito isso de duas formas, né? Uma é participando do debate público. Então, indo dar entrevista, conversando com jornalistas, escrevendo artigos para a imprensa, onde você tenta qualificar o debate, trazendo as evidências da sua pesquisa ou de pesquisas de colegas que você leu e tentando dizer, olha, não adianta, assim, o debate tá falando disso, mas todas as evidências estão indo para um sentido contrário, então a gente precisa juntar essas coisas. Outra forma, a gente tem um projeto dentro da FGV, que a Escola de Economia é parceira, que é um banco facilitar o acesso aos resultados eleitorais, né, que é um banco de dados eleitorais que você poderia, a princípio, ir lá na Justiça Eleitoral e acessar, mas a gente tenta tornar isso mais fácil, mais democrático, no sentido de que na Justiça Eleitoral eu tenho, para cada eleição, para cada ano eleitoral, eu tenho um banco de dados diferentes, que tem um conjunto de variáveis diferentes, organizadas de formas diferentes, e essas informações, às vezes, estão organizadas em 4, 5 bancos de dados diferentes, que não tem uma chave única aqui junto. Então, a gente faz um trabalho de tornar isso de mais fácil acesso. A ideia é que o cidadão comum, ou o jornalista, ou a pessoa que eu quero me envolver aqui no meu bairro, né? Ou eu tenho um colega de classe que vai ser candidato a vereador, porque a gente está mobilizado para mudar São Paulo, e eu quero ter acesso a informações para entender como foram as eleições passadas e planejar isso. Você não precisa ser um especialista em data science, que hoje, basicamente, você precisa ser um especialista em data science para ir lá na Justiça Eleitoral e pegar os dados, eles são públicos, né? Tem acesso ilimitado, mas pressupõe, então a ideia é falar, não, você não precisa de nada disso. Você pode vir aqui, você pode ver, visualizar num mapa o desempenho dos candidatos, ou você pode clicar no botãozinho e encontrar, e escolher o cargo, a cidade, o partido, o candidato, e ter acesso a essas informações de uma maneira mais fácil. Então, tem o trabalho técnico de pensar, claro que quando a gente faz isso, isso também serve para quem está na academia e vai fazer pesquisa, porque vai facilitar, mas a ideia é assim, tudo bem, a gente fez isso, mas está inteligível para quem não é da academia e quem está fazendo essa pesquisa? O título dessa coluna que a Justiça Eleitoral deu, as pessoas entendem o que está dito aqui? Geralmente não. E fazer um trabalho com que as pessoas acessem isso. Então, já antes da pandemia, a gente fez alguns anos, esse ano a gente conseguiu retomar, a gente vai, no encontro da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, oferecer 2 oficinas para jornalistas que vão cobrir as eleições desse ano. Então, tirar dúvidas sobre o processo eleitoral, sobre o conjunto de regras, sobre os dados, como que você acessa, como que você lê, por que essa pergunta que você está fazendo não faz sentido. Então, tudo isso faz parte desse pacote de disseminação do conhecimento acadêmico. E aí, eu acho que tem essa parte de, às vezes, um pouco mais focado no resultado da minha pesquisa, às vezes está um pouco mais resultado simplesmente nos dados e ajudar as pessoas a formularem perguntas. E para quem está ouvindo a gente, ou vendo a gente e se interessou por olhar esses dados, por conhecer, qual o caminho que a pessoa tem que percorrer? A gente tem um site dentro da FGV que leva o nome do centro de pesquisa, que é o CEPESP, então é cepesp.fgv.br, tá bom. E lá dentro tem as informações. Todo o caminho. Tem todo o caminho para conhecer. Que interessante, porque eu acho que isso também até mesmo no nível do ensino médio, por exemplo, né? A gente fala muito de política, mas pelo menos da forma como eu fui ensinada lá atrás, que eu espero que já esteja bem defasada da forma que é ensinada hoje em dia, a gente via pouco de dado, a gente via mais de conclusões qualitativas sobre as coisas. E pode ser muito interessante que mesmo jovens que eventualmente estejam nos ouvindo, ligar essa chavinha desde cedo, né? Antes de eu falar uma afirmação aqui, eu vou ver se pelo menos os dados descritivos estão nessa direção, né? Eu brinco muito com isso, assim, uma coisa que eu também faço bastante
até esse ano eu tenho participado menos, mas é participar de projetos que a gente chama de educação política para a cidadania. Então é oferecer uma palestra para um conjunto de pessoas de qualquer idade, de qualquer formação, de qualquer background, que o mundo está aí, né? Assim, aparece política o tempo todo no jornal, teve impeachment de presidente, tem eleição, o que é isso? Eu quero me sintonizar. E uma das aulas que eu dava até o ano passado era sobre os partidos políticos, e metade da minha aula era exatamente isso. Onde eu vou encontrar informações? Então, vamos entrar junto no site da Justiça Eleitoral? Olha essas informações que estão aqui, o que você pode, qual é a sua dúvida? E mostrar como que é importante a gente ter esse trabalho de aproveitar que o Brasil tem essa tradição de transparência, de dados públicos, e saber acessar isso também para me informar e tomar as minhas decisões individuais de maneira mais informada. Esse é um trabalho muito importante, porque não é simples, né? O nosso sistema eleitoral não deve ser o mais complexo possível, mas não é fácil, né? E toda a dinâmica política no Brasil, ela é desafiadora, né? Tem um monte de partido político, toda hora surge mais algum. É difícil acompanhar, né? Para quem não está completamente inserido nessa realidade, deve ser difícil acompanhar mesmo o que está acontecendo, né? A frase "o Brasil não é para amadores" é política 100%, né? Você sabe, Gabi, que eu sou tuiteira. Quer dizer, sou bem tuiteira. E na eleição passada, o meu tweet que fez mais sucesso era um tweet explicando o sistema eleitoral, claro, assim, como que a gente vota, como que escolher a decisão de escolher quem é o deputado federal que eu quero, o deputado estadual, vai de fato se transformar. O que acontece com o meu voto, cada passo dessa conta até virar um deputado federal de fato eleito. E virou um post na plataforma, no blog, no site da FGV. Não, e porque é super difícil mesmo, né? Ainda mais as eleições para deputado, as eleições, né? É difícil as pessoas entenderem com aquilo que... E eu acho que o problema é que quando você não enxerga diretamente, que é o que acontece com o voto, né, de forma geral, o peso que o voto tem no que vai ser a vida da população daqui a 2, 3, 4 anos, né? A gente não enxerga isso tão diretamente, porque a gente parece muito pequenininho perto do todo. Você sabe que é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Não, é mais simples essa parte da regra, de entender o sistema eleitoral. Mas o que falta é essa compreensão mesmo, né? De entender que o meu voto vai eleger uma pessoa que depois vai estar lá e vai interferir no que o governo vai conseguir me entregar de política pública. Se vai melhorar a qualidade da educação, se eu vou ter recurso para o Bolsa Família, se vai ser aprovado o quinquênio dos juízes, que está sendo discutido nessa semana que a gente conversa. O Senado está discutindo uma proposta de lei para dar aumento automático só pelos anos de carreira para juízes. Então, assim, o que a gente vai fazer com o orçamento público, que é limitado, né, para a quantidade de problemas que o país tem a ver com a minha decisão do meu voto. Mas parece diluído demais, né? Então, acho que as pessoas, às vezes, não dão a verdadeira importância para aquele momento de... Eu acho que está mudando. Eu acho que o brasileiro, a impressão que eu tenho, por favor me corrija, é que o brasileiro está cada vez mais envolvido politicamente, assim. Eu acho que está rolando esse movimento, assim, de discutir mais, de se interessar mais. Pelo menos eu gosto de pensar assim. Espero que seja verdade. A gente ainda carece de evidências para fazer afirmações mais fortes. Eu tenho uma impressão de que a polarização política, né, essa coisa de... Antes a gente até... começo da segunda década do século XXI ali, né, a gente, os anos 2010, 12, 15, a gente tinha a política brasileira muito próxima do centro, do espectro político, os principais partidos convergindo ao centro. E isso mudou e os partidos estão convergindo aos extremos ideológicos, então isso está gerando, né, uma polarização nos sentimentos políticos. E eu tenho a impressão que as pessoas estão mais mobilizadas por essa polarização. Claro que isso gerou um interesse maior por política, e tem um grupo se informando mais, mas do que efetivamente o interesse por
qual é o papel, qual é o resultado, como isso influencia a minha vida. Tem gente que está muito mais interessada nessa polarização, mas em ganhar, ou falar o outro lado é ruim, ou é bom, mas eu não tenho a exata consciência ou noção da complexidade do que é papel de cada esfera de governo. Então, por que o prefeito, um candidato a prefeito, a vereador, vir aqui fazer essa promessa para mim não é crível, porque isso não é competência do município, é só, né, só o governo do estado, é só o poder federal que pode tomar essa decisão, implementar ou esses passos. Então, assim... Rola muito disso, né, de candidato fazendo promessa que ele não está dentro do quinhão dele ali de ação, né? E isso é uma das coisas que, enfim, acho que parte da nossa grade aqui, das disciplinas das ciências sociais, a gente tenta chamar atenção para os problemas sociais e na disciplina de introdução à ciência política explicar um pouco como que né, se escolhe um governo e como o governo que a gente escolhe vai influenciar nessas decisões, além de, claro, todas as relações possíveis que a gente consegue fazer com a formação do economista e com a carreira dele, mas é uma coisa que podia vir da escola, do ensino, do segundo ciclo do fundamental, do ensino médio, porque não tem nenhum conhecimento muito complexo. Então, eu falo, para você entender o sistema eleitoral, o máximo que você precisa saber é fração, porque é proporcional, assim, se você sabe, se você já aprendeu a calcular porcentagem, você já sabe. O básico, né? Você já consegue entender o que é o nosso sistema eleitoral. Não, faz bastante sentido isso, né? E vai mais do que a formação que um profissional precisa. Você está falando num nível que é a formação que um cidadão precisa, né? Que um cidadão precisa e que também pode se traduzir na formação que um profissional precisa. Mas é por isso que não precisa ficar no ensino superior, né? Porque faz sentido ficar no ensino superior os conhecimentos que a gente quer reservar para algumas ocupações, algumas profissões. Esse não é um deles, né? Talvez até uma parte, mas de forma básica não é um deles. Uma das coisas que eu brinco, que eu falo, assim, hoje uma área que está, uma área profissional, um campo profissional que está muito em ascensão é o campo das relações governamentais, relações institucionais. E eu encontro muito economista trabalhando nessa área. Você chega num banco, numa financeira, numa associação comercial, e eu tenho lá um economista responsável pelas relações governamentais. E é legal se esse cara passou na formação dele, se ele sabe como funciona o Congresso Nacional, como um projeto de lei é aprovado, como funciona o sistema eleitoral, o princípio da representação, né, o que a gente espera. Então, aí talvez seja um conhecimento um pouco mais sofisticado do que você vai ter ali. Com certeza. Porque não adianta você ter o ferramental estatístico para analisar os dados, então a gente vai lá e vai fazer o lobby para diminuir a tributação sobre as fintechs, mas você vai, né, a gente vai tentar convencer o governo, quando a gente fala em relações governamentais, eu vou tentar convencer o governo, ou a comissão no Congresso por onde isso está tramitando. Eu tenho aqui os dados de como isso é ruim ou é bom para a economia, para a sociedade. Bom, mas você sabe com quem você vai falar, quais são as instâncias, quais são os processos, né? E aí a gente tem de novo um casamento da ciência política com a economia. Que casamento lindo, né? Eu fiquei curiosa um pouquinho sobre a sua pesquisa mesmo. Você falou algumas vezes da sua agenda de pesquisa, você se referiu, né, dessa maneira ao que você pesquisa, mas se você puder contar um pouquinho mais para a gente, exemplos mais concretos, né, para a gente entender o que você pesquisa, algumas conclusões que você acha que são interessantes. A gente, como acadêmico, muitas vezes tem medo de falar frases, né, porque é tudo, como você falou, às vezes é hermético, né, mas conta um pouquinho para a gente das coisas que você tem pesquisado. De uma maneira geral, o meu interesse sempre foi entender a atuação dos partidos políticos no processo eleitoral. No Brasil, a gente tem uma tradição que diz que a política é muito pessoalizada e que os partidos não importam, então não tem ideologia. Mas, como eu disse que eu sou uma institucionalista, né, eu me preocupo com as regras, todo o arranjo institucional diz que a política se dá
a partir do guarda-chuva dos partidos políticos. Tá. Então, eu sempre tentei entender essa relação mais direta ou mais indiretamente da atuação dos partidos políticos. E aí a gente tem um professor aqui na casa, que é o professor Fernando Limonge, que tem uma pesquisa muito importante e que mudou de maneira paradigmática a relação da ciência política brasileira e como a gente enxerga a política brasileira, que foi mostrar que no Congresso Nacional, dentro do Poder Legislativo, os partidos organizavam o trabalho. E a relação entre o presidente da República e o Poder Legislativo, porque a pesquisa está focada em nível nacional, era intermediada pelos partidos políticos. E cada deputado, uma vez eleito, não chega lá no Congresso e faz o que ele quer, cada senador. Ele responde às orientações do seu partido político. Aí todo mundo começou a falar, então tá bom, então o partido existe lá na arena legislativa, na relação executivo-legislativo, mas isso não existe no sistema eleitoral. Na arena eleitoral é cada um por si. Tá. E aí, como eu fui aluna do Fernando na graduação e no mestrado, no doutorado, ele não foi meu orientador, mas a gente continuou dialogando. Então, eu acabei, pensando por influência dele, né, nesse próximo passo. Então, como a gente olha os partidos na arena eleitoral. Certo. E aí a minha pesquisa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, teve esse foco de olhar os partidos atuando na arena eleitoral. Agora, o que eu tenho me dedicado mais a gente tem passado no Brasil recentemente por uma sequência de mudanças de regras que regulamentam as eleições. Então, antes, os partidos podiam se juntar num bloquinho e disputar a eleição junto, que é isso que a gente chama de coligação eleitoral. Então, aí acabava o ciclo eleitoral, esse bloco se desfaz e cada um atua por conta própria, isso foi proibido. As reformas eleitorais, as mudanças nos conjuntos de regra. O que eu tenho a piada na ciência política é que ano par tem eleição, na ciência política brasileira, né? Ano par tem eleição e ano ímpar a gente tem reforma do sistema eleitoral. Tem algum tipo de mudança de regra. A gente tem pouquíssimos casos de 2 eleições presidenciais sem mudanças seguidas com o mesmo conjunto de regras. Uau. Uau, né? Então assim... Falando assim, fica surpreendente. E para gente que trabalha com análise quantitativa, é incrível, porque aí você fala, bom, eu consigo... e como eu tenho muito dado, dá para tentar mensurar o impacto dessas... se essas mudanças resultam em impacto no comportamento do eleitor na hora que ele entrega o voto. Então, a minha pesquisa recente tem sido um pouco de entender esse conjunto de mudanças. A democracia brasileira é recente, né? A gente tem que lembrar que a nossa Constituição é de 88. Então, de 88 até hoje, quais foram as mudanças que a gente teve nas regras eleitorais que regulamentam as eleições? Quais dessas mudanças são de fato importantes e podem interferir no resultado da eleição, no conjunto de quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito? E quais não têm esse efeito direto, talvez sejam mais normativas. Então, agora tem PIX, eu preciso mudar a lei para poder dizer que o eleitor pode fazer uma doação para o candidato através de PIX. Antes era só cheque, ninguém usa mais cheque, então eu preciso mudar a lei para poder escrever. Né? Então, isso não tem nenhum impacto no resultado da eleição. Então, o que muda, o que pode impactar no resultado da eleição e na formação de governo, e o que é mais procedimental, e tentar começar a estimar esses efeitos possíveis. Então, eu estou finalizando essa primeira etapa, que é mais qualitativa, que é mapear todas essas mudanças e como que a gente chegou nessas mudanças, pelo menos em termos de discursos no Congresso. Qual foi a justificativa? Qual foi a justificativa e se essas mudanças estão indo ao encontro, né, estão atendendo o anseio que se dizia publicamente, que era onde se queria chegar quando elas foram aprovadas, e aí pensar outros efeitos. Então, no Brasil hoje, como você disse, a gente tem 30 partidos e todo dia surge mais um, e isso a gente chama de fragmentação, né? A gente tem muitos partidos presentes no Legislativo e poucos partidos grandes,
muitos partidos médios ou pequenos, e isso dificulta para o governo conseguir formar uma coalizão, um grupo que feche uma pauta e diga, não, a gente pactuou que essa é a nossa agenda desse grupo para esses 4 anos e a gente vai conjuntamente atuar para aprovar essa agenda. É mais ou menos fácil eu fazer isso quando eu preciso reunir 4 ou 5 partidos. Mas quando eu preciso reunir 15, como que você pactua uma agenda, né? Então, o diagnóstico da política brasileira diz, a gente precisa diminuir a fragmentação. Podem existir 30 partidos, tem países que existem 100 partidos, mas eu não preciso ter 30 partidos com cadeira no parlamento, com um deputado federal eleito, ou com eu posso ter até 5, 6 partidos lá, cada um com um deputado, mas eu tenho outros 5 partidos que dividem as outras 510 cadeiras. Tá bom. E aí eu consigo organizar o funcionamento legislativo de maneira mais ou menos organizada. Então, dado que eu tenho esse diagnóstico da fragmentação, essas mudanças estão ajudando a resolver esse problema, a gente está no caminho certo? Bom, a gente está no caminho certo. E eu brinco que hoje eu sou a conservadora em termos de reforma, que a única coisa que eu falo para as pessoas é parem de mudar. Assim, a gente chegou num arranjo institucional que talvez pode não ser perfeito, eu não sei se existe um arranjo perfeito, mas que a gente está caminhando para um lado bom, para onde a gente queria. Então vamos deixar, já que essas regras elas foram implementadas com um horizonte, né? Elas começam mais baixinhas e vão crescendo, vamos esperar completar esse ciclo e ver como o sistema se responde, porque eleição é como qualquer jogo. E aí a gente volta para a teoria dos jogos, que também é uma outra, né? Tem uma super se encontram. Os atores precisam entender como jogar o jogo para poder jogar a próxima rodada. E se eu mudo a regra do jogo toda a rodada, as pessoas não conseguem aprender. E isso vale para os atores, para a elite política, quando está planejando apresentar um candidato, mas também para o eleitor, para a sua decisão do voto. Claro. Eu pensei nisso quando você comentou que as mudanças são frequentes, e aí você falou algo do tipo, um paraíso para o pesquisador. E aí logo eu pensei, mais ou menos, né? Porque às vezes a gente precisa, né? Eu falo isso pela minha área, que é totalmente diferente, eu trabalho mais com economia da educação, mas às vezes as regras vão mudando tantas vezes que a gente tem dificuldade de falar qual efeito veio de qual regra. Porque a gente não consegue observar, né, como as pessoas leram aquela regra, o que elas entenderam, em que momento as pessoas, né, incorporaram a regra na sua tomada de decisão. Então, muita mudança também dificulta tudo, até o trabalho científico de né, tentar delimitar o que aquela mudança causou. Né? Exatamente. A gente tem uma mudança tão grande de regras no Brasil, entre a eleição de 14, aqui eu estou pensando Câmara dos Deputados, que é o nível que a gente olha mais, entre as eleições de 2014 e 2018, depois de 18 para 22, que é impossível isolar assim, qual é o efeito. O mecanismo, né? Eu sei que eu tenho esse conjunto de regras que está levando para esse caminho aqui. Então não vamos mexer nesse conjunto de regras, vamos Vira esperar uma caixa preta, né? A gente não entende exatamente o mecanismo. Né? Isolar qual deles... e aí, na sua última pergunta, o economista, cada vez mais, né, nesse mesmo desafio que a gente está falando agora, né, de tentar desvendar a caixa preta, em muitas áreas da economia a gente tem feito experimentos. Né? Então a gente vira e fala, poxa, então eu tenho esse monte de coisa que está acontecendo e eu queria isolar um desses caminhos aqui. Então tem muita gente que consegue fazer um experimento, é claro, num público controlado, numa coisa diferente, né? E aí faço o experimento, por exemplo, alterando uma única regra, né? Vendo o efeito. Mas eu imagino que na área da ciência política é comum? Existe esse espaço para experimentos? Existe muito experimento, sobretudo na ciência política comportamental. Tá. Então, assim, ainda se eu quiser ficar na minha área, que é a área de eleições, quem está estudando o comportamento do eleitor, tem bastante gente fazendo experimentos sobre isso. Tem um grupo de colegas aqui da ciência política brasileira que fez uns experimentos muito interessantes com fake news, por exemplo, e que já estão publicados, inclusive, nas principais revistas internacionais.
Na minha área, um pouco menos, né? Então, assim, na ciência política institucionalista, mas quem está trabalhando com políticas públicas e com comportamento também consegue fazer. O que a gente brinca é que às vezes a gente consegue ter alguns experimentos, quase experimentos naturais, né? Porque não sei, eu tenho uma regra que vale só para um determinado conjunto de cidades ou de estados e não vale para outros, o tamanho da população. E aí a gente faz um quase experimento. Isso, mas é mais difícil, né? Eu tenho, assim, aí a gente vê gente fazendo isso, com campanha eleitoral, tentar fazer experimento, encontra um candidato que topa, que tem uma, não sei, porque tem curiosidade, porque tem um assessor, porque tem formação acadêmica, então topa, aceita fazer dentro da campanha dele, embutir algum experimento, alguma leitoridade, mas e nas políticas públicas, né? Isso. Aí, que aí é muito próximo do que a gente vê na economia. E muito próximo da referência que eu tenho de educação, né? Muito legal, muito interessante. Muito obrigada pelo seu tempo, Lara. Foi ótima conversa. Uma excelente adição ali para o nosso corpo docente, vocês não acham? Ela veio trazer aí feminilidade, né? Porque é sempre bom ter mulheres aqui perto. E também toda essa característica que a Lara tem de se comunicar bem, de estar disposta a fazer essa tradução mesmo, né, das coisas que a gente aprende na literatura, aprende com a pesquisa e traduzir para um público amplo, assim. Então, acho que talvez seja uma das características suas e de vários outros colegas que a gente tem por aqui que eu mais admiro, porque eu acho que é bem difícil fazer essa ligação, sabe, entre os públicos e que talvez seja o momento em que a pesquisa chega no seu auge de utilidade, eu vou usar essa palavra mesmo, assim, para a sociedade como um todo, né? O ponto que você trouxe, né, de que às vezes os pesquisadores são herméticos, faz com que a utilidade da pesquisa fique muito restrita. Ela é muito útil, mas muito pequenininho o público que a aproveita, né? Então essa diluição, né, trazer essa força dos dados e das evidências para o grande público é impressionante, é muito, muito bom de ver e acompanhar. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, por ter topado e também bem-vinda agora oficialmente pelo meu canal à Escola de Economia. Muito obrigada, foi um prazer e eu estou sempre à disposição.